Escutando bem agora? Só sinalizem aí, só para. Ótimo. Boa noite a todas. Meu nome é Laís, eu sou gestora acadêmica aqui no EDP. Estou aqui para mediar esse lançamento do livro Esperança Feminista, da professora Débora Diniz e da professora Ivone Gilbara. Também a gente está recebendo hoje aqui a professora Flávia Carvalho, doutoranda na USP, juíza pelo TJ de São Paulo, e juiz auxiliar no STF. Antes de iniciar esse debate e passar a palavra, eu quero agradecer a Jéssica pela organização do evento e dizer que até o dia 10 de abril as inscrições estão abertas para o curso de extensão na UNB, que vai discutir o livro, que vai debater o livro, né? As informações estão disponíveis no Instagram da professora Débora Diniz, e recomendo a todas as nossas alunas aí que nos procuraram durante a semana, felizes e eufóricas aí com o evento, que participem também e conheçam um pouco mais. Fazer uma breve introdução aqui do livro, né, para passar a palavra para quem realmente pode nos trazer aqui informações valiosas. Esse livro ele é um encontro de duas grandes referências feministas, né? Um encontro que resulta na criação de um verbiário, né? Para ressignificar os modos, os tempos e as conjugações verbais. É importante lembrar, principalmente para as nossas alunas aqui do direito, que a linguagem ela é uma forma de poder, né? Ela é um símbolo também, muito utilizado pelo direito e pela sociedade. E essa é a grande genialidade que eu encontrei no livro, né? Tem diversas, mas essa é uma das. Porque o livro dá para a gente ferramenta de reinterpretação, né? Uma reinterpretação feminista e uma nova chave de análise, né? Que conecta a gente com o que é nosso, com o que é feminino, com o que faz com que a gente veja o mundo por outras lentes. E nada mais esperançoso do que ver um horizonte à frente. E o livro dá para a gente esse horizonte, essa capacidade da gente usar como metodologia e como ferramenta, né? A linguagem ela é metodologia e ferramenta, e no momento que a gente passa a reinterpretar os verbos pela linguagem, pela ótica feminista, a gente retoma as rédeas da coisa, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder ler o livro, estou muito feliz também de poder estar aqui nesse espaço com 3 grandes referências, para mim, acho que para todo mundo. E ninguém melhor para falar um pouquinho do livro e iniciar o nosso debate do que a professora Débora Diniz, e por isso, já agradecendo a presença, mas não só a presença, a existência, a persistência também da professora Débora. Quero agradecer e passar a palavra e desejar um ótimo debate para todas nós. Muito obrigada. Professora Débora. Muito obrigada a você, Laís, muito obrigada ao IDP, à Jéssica em particular pelo convite. É sempre uma alegria vir aqui, né? Voltar aqui. É só vocês chamarem que eu venho, né? E ainda mais num momento que para mim é de celebração, que é ter a oportunidade de conversar. A gente não escreve um livro para a gente mesmo, eu acho, né? A gente escreve para dar um jeito de se encontrar com as pessoas. Então, quando vocês me convidaram e disseram que a professora Flávia estaria aqui, e eu rapidamente pedi a ela que nós mudássemos o tom da conversa e de que eu pudesse ouvi-la fazendo perguntas, ouvindo como se o livro fez sentido, o que é que está faltando, o que é que a gente pode fazer melhor. Então, em nome da Ivone e de mim, eu queria dizer que é um momento muito bonito, que é encontrar com alguém que disse assim, olha, eu li. E não importa o que a pessoa venha dizer, eu tenho certeza que a Flávia vai dizer coisas bacanas, né, Flávia? Mas é um momento muito alegre. Eu queria só dizer 2 coisas, talvez, para a gente começar a conversar. A primeira é que quando nós começamos a escrever Esperança Feminista e começamos a pensar sobre esse livro, era um momento de muito desalento na nossa vida, né? Era ali o auge da pandemia, em 2020, em que nós estávamos imaginando formas de nos encontrarmos, formas de que os nossos territórios de pronúncia, que eles são diferentes, e é bom que sejam diferentes, mas que eles pudessem se encontrar para circularem. Ivone e eu somos mulheres de uma mesma geração histórica, mas com territórios de circulação da palavra feminista que
que foram diferentes em toda a nossa vida. Ivone é uma teóloga católica, é uma mulher de uma geração do corpo, né? Diferente da minha, e que nós nos encontramos nesse momento de um isolamento dos nossos desejos por encontro. E quem nos colocou junto pedia que nós falássemos tanto para as mulheres de fé, como para mulheres que acreditassem em outras coisas, mas que falassem sobre isso. É possível falar em esperança diante de tanto luto, diante das forças políticas que nos governam, diante dessa incerteza que nós vivemos. E nós saímos dali, nos conhecemos nesse momento, até hoje nós nos não vimos cara a cara, e aí nós descobrimos que éramos duas mulheres com 30 anos de distância entre nós, que vivíamos na própria existência, uma resistência ao fanatismo do patriarcado. Ivone, no seu tempo, na sua história, nos anos 90, foi silenciado, levou um voto de silêncio da Igreja Católica como um castigo, e teve que ficar 2 anos, formalmente, fora do país, e em silêncio, até aprender a falar como deveria se falar uma teóloga católica. Claro que ela fez o que ela fez nesse livro. Quando ela foi escolher os verbos, ela disse: o primeiro que eu quero, que tem que estar, é desobedecer. Então, Ivone nunca obedeceu ao castigo, nunca obedeceu ao silêncio, né? E esse é um livro sobre a necessidade da palavra, como disse você, Laís. A palavra, ela pode ser poética, ela é sempre ética, a palavra feminista, mas ela tem que circular. E ela tem que encontrar novos territórios de pronúncia. Então, quem lê o livro, eu espero que construa um novo. E assim nós vamos fazendo uma meada, né? de um fio que vai se reinventando a cada momento. E a segunda coisa que eu queria dizer é que nós não definimos o que é esperança. Eu já estou aqui me justificando como se fosse uma banca, sabe? Em que a professora vai dizer: você não apresentou a definição de esperança. Não, nós não definimos esperança. Porque definir esperança era quase que amordaçar o que tem que ser um permanente espaço de criação. O que nós tentamos fazer foi, pelos verbos, essa unidade da língua que transforma uma ação completa, tentativas de se fazer alegorias de uma prática. Se nós pudéssemos imaginar uma pedagogia feminista, uma pedagogia de uma política feminista, que verbos nós poderíamos começar? Então, o livro começa com o verbo ouvir e escutar, passa 12 verbos e termina com desobedecer. Então, esse verbiário, Laís, que você diz, é uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas breviário existe, que é esse livro preferido, né? Que pode ser o livro das orações. Então, o verbiário é uma tentativa de, nos fragmentos da nossa criação, e com toda a nossa diversidade de possibilidades de fala, nós conjugarmos os verbos, conjugarmos a ação feminista que desafia o patriarcado e as suas traumas. Flávia. Laís, você quer falar? Não, eu ia passar a palavra para a professora Flávia agora, que é a banca, né? Então tá. Então tá. Bom, primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje, porque eu estou na presença de pessoas muito queridas, né? Então a Jéssica preparou tudo isso com muito carinho, e realmente é um agradecimento especial que eu faço à Jéssica por ter pessoalmente se empenhado para que tudo desse certo, para que a gente pudesse estar aqui, e sempre que ela lembra de mim, eu fico muito feliz. E essa é uma das perguntas que eu faço a Débora, porque lembrar é um dos verbos, né, do livro, e eu sempre tenho essa... quase que uma reverência a quem lembra de mim e me chama para falar, e me chama para querer saber, e me convida, porque são tantas pessoas, e alguém lembrou de mim, e foi a mim que chamaram, né? Então,
aqui hoje com a Débora, essa pessoa que a gente admira, que tem tanto a nos oferecer. E aí a Jéssica lembrou de mim para estar aqui hoje. E seguindo os ensinamentos da Ivone, que é uma pessoa que vai estar aqui presente com a gente, porque através do verbo e do livro ela está aqui conosco, e é uma pessoa muito querida também. Eu não vou seguir a ordem do livro, eu vou seguir a Ivone e desobedecer a ordem do livro, e vou fazer as perguntas absolutamente aleatórias de acordo com os verbos. E eu começo com essa pergunta, Débora, até por isso que eu acabei de falar. Você acha que ser lembrada é um privilégio? E quando eu digo privilégio, no sentido do privilégio como privilégio de ter uma oportunidade e a possibilidade de ser lembrada, na medida em que há pessoas que simplesmente são não apenas esquecidas, na verdade, nunca são nem existentes. Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Ter a possibilidade de ser uma lembrança, de ser lembrado ou de ser lembrada é uma condição de privilégio? Claro, eu posso chamar assim, né? Primeiro que você começou de um jeito muito emocionante, né? Que quando a gente é convidada para as coisas, aí eu vou fazer quase que confessional com a sua convocação. Eu acho assim, eu sou muita coisa, estão me chamando porque eu tenho que dizer. E você subverteu essa lógica de por que me chamam? Me chamam porque lembraram de mim. Porque, de alguma forma, nós nos conectamos em outro momento, né? Essa é uma forma diferente de entendermos, inclusive, o falar. Ser convidada a falar não é apenas pelo que nós temos a dizer, mas pelo que eu fui capaz de construir antecipadamente naqueles encontros de quem me convida. Então, você transforma o lembrar em um dom, na sua primeira interpretação, que é uma dádiva, que de alguma maneira, nesse encontro, de alguma maneira no nosso encontro de 4 mulheres aqui, há uma dádiva que circula pela palavra e pela escuta. Mas você depois faz um deslizamento para outra forma de lembrar. E você diz, mas para eu fazer parte dessa dádiva que circula entre encontros e lembranças, eu preciso ter existido. Seja na memória, seja nos arquivos, seja naquilo que são os poderes que selecionam, que podem ser vistos, ouvido, reconhecido, convivido. Então, ser lembrada é um privilégio, porque há corpos que, como você bem disse, não só eles não têm arquivo, não têm memória, não têm lembrança, mas eles são desaparecidos. Um dos maiores desafios sobre quem conta uma história, um dos maiores desafios para nós, que desafiamos a circulação da palavra, é sobre como vamos lembrar de coisas, de mulheres, dos seus feitos que foram desaparecidos pelos poderes arcontes da história, sobre como se conta a história e como se criam os artefatos da memória. Por isso é tão importante para a história de mulheres que foram à margem de uma historiografia oficial ou de uma vida de dádivas de circulação, a circulação da palavra oral, a circulação da memória oral. Não é à toa que a literatura de mulheres negras começa com o imperativo da lembrança daquilo que circula entre gerações. Literatura de mulheres negras no Brasil, eu digo, circula por aquilo que é a lembrança, né? Então, você fez um jogo muito mais sofisticado, então eu quero só dizer às pessoas que vão ler, isso não está aqui, foi a Flávia que fez um jogo muito mais sofisticado do que o que está escrito aqui. Ela primeiro faz o lembrar como uma circulação de uma dádiva e o ser lembrado, ao mesmo tempo, como uma atividade política do feminismo, mas também, toda vez que alguém é lembrado, aquela pessoa já atravessou uma fronteira para o privilégio. Quando a Débora diz que não está no livro, não acredito, não, porque, na verdade, quando eu li,
deixa eu chegar nessa parte do lembrar, na página 107. Quando eu li, eu tive esse pensamento de que poder ser lembrado é um privilégio na medida em que algumas pessoas sequer têm o direito de existir, né? Então, se elas nunca existem, então como é que elas vão ser lembradas? Essa possibilidade não lhes é dada. E uma outra questão que, quando eu li o lembrar, me veio também, eu vou aqui, na passagem da Ivone, eu falei que Ivone vai estar presente aqui com a gente, então, na passagem da Ivone, lá na página 118, ela diz assim: o presente pode fazer do passado uma bela ficção idealizada, incapaz de mover-nos criativamente no cotidiano. Este pode também querer enterrar o passado de sofrimentos e contradições, para que ele não nos atormente com seus fantasmas apavorantes. E quando eu li, eu fiz até, acho que, não sei se dá para ver, eu saio riscando, assim, eu faço várias anotações. Quando eu li, eu fiz aqui uma nota de que no Brasil, e aí eu vou remeter essa pergunta ainda dentro do verbo lembrar, no Brasil, a gente não quer lembrar do nosso passado, né? Nós não queremos lembrar da ditadura, nós não queremos lembrar da escravidão. Então, essa passagem que a Ivone nos traz, né? Este pode também querer enterrar o passado. A gente não quer enterrar o passado no sentido de ter uma lembrança que a gente quer elaborar e superar, né? A gente quer simplesmente, como ela diz aqui, fazer no presente do passado uma bela ficção, como se a nossa história de ditadura fosse, na verdade, uma revolução, e como se a escravidão, na verdade, em alguma medida, porque tivemos negros que eram elite, enfim, a gente tenta não lidar com essa lembrança que parece que nos atormenta. E aí eu queria ouvir a Débora falar um pouco disso, se a ausência de museus no Brasil, por exemplo, um museu da ditadura, um museu da escravidão, que, embora a gente tenha o Museu do Holocausto e alguns outros museus pelo mundo, que são museus que nos chocam, porque trazem essa lembrança viva, mas cumprem a um propósito. Então, eu queria perguntar para a Débora se aqui no Brasil, o fato de nós não termos museus que nos tragam essa lembrança da ditadura, da escravidão, dos nossos episódios não superados, de alguma forma dificulta a maneira como nós lidamos com esse verbo, que é o lembrar. Laís, eu posso responder ou você quer perguntar antes? Pode? Pode responder. Os museus são espaços de memória, né, Flávia? Elas são espaços também de um exercício de imaginação. O que o patriarcado, que o racismo, que o capacitismo fazem é nos criar um estado de amnésia, porque eles colonizam a nossa capacidade de imaginação. Então, eles, nessa colonização do espaço de imaginação, das possibilidades de imaginar outras vidas e vivermos sob esse destino do senso comum, de que as coisas são assim. Houve escravização, mas vamos olhar para frente. Há patriarcado, mas vamos. Esse senso de um fatalismo sobre o real, ele vem num par de que uma das tarefas pedagógicas, poéticas, se nós quisermos, do feminismo, é por desimaginar para conseguirmos imaginar. E aí é preciso viver, você falou, o assombro, o tormento. Não há como sairmos do estado de torpor, de que o senso comum nos explica por que as coisas são assim, por que um jovem negro morre, por que a população trans tem uma sobrevida de 35 anos, sem nos assombrarmos. Então, não há como viver uma fratura do patriarcado das suas tramas sem alguma forma de um desgosto consigo mesma e de um certo sofrimento consigo. Eu não quero dizer aqui que para nos transformarmos em feministas, antirracistas, anticapacitistas, nós temos que ser
personagens sofredores, mas não precisamos afastar o sofrimento, porque é assombroso quando nós temos consciência de que o fanatismo patriarcal mata, de que o racismo mata, desaparece. Desaparece com a memória, desaparece com os corpos. Então, esse assombro é uma condição de possibilidade para lembrar, para imaginar, e para de verdade fazer perguntas que não sejam uma reprodução da circulação do palafrório patriarcal. Laís, você quer falar antes? Eu ia só aproveitar essa fala da professora Flávia e comentar sobre essa parte da memória, do lembrar, também me pegou bastante, assim, porque tem essa dimensão da memória individual, que a gente acredita muito, mas também a dimensão da memória coletiva, né? Que é feita muito pelo que a gente escolhe esquecer também, né? Pelo que a gente escolhe não lembrar. E isso, na história, na trajetória de mulheres no Brasil, principalmente quando a gente vai ver aí a história do fim da ditadura no Brasil, tem uma relevância feminista importante, né? Que é esquecida, que é silenciada, e que se repete, inclusive, em outras experiências da América Latina, né? Então, acredito que passa muito por essa estratégia, né? Por isso que é tão importante a gente falar, né? O livro fala muito sobre dizer e escutar, e é importante a gente falar sobre essas coisas, né? Porque para que a nossa memória, a construção da nossa memória coletiva não passe só pelo esquecimento das mulheres, né? Para a gente poder ser lembrada também de outras formas. Não era nenhuma pergunta, não, Flávio. Eu sei que você está com um caderninho aí de perguntas, era mais um comentário mesmo, viu? Eu estou com um bloco de perguntas, porque eu estou na banca, não é isso? Então, eu tenho que ficar aqui torturando o examinando, a examinanda. Então, eu vou, então, fazer aqui, aproveitar a fala da Débora e remeter a um outro verbo, que é o meu preferido no livro, que é o imaginar, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para a Débora, que é uma pergunta que talvez eu saiba a resposta. Nós já tivemos oportunidade, eu e a Débora, de conversarmos em outras ocasiões, e eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, de alguma forma, eu já fiz para ela, talvez não em forma de pergunta, mas em conversa, mas eu quero ouvi-la hoje responder de uma maneira organizada, que Débora, a respeito do verbo imaginar. Você já se imaginou uma mulher negra? Flávia, se eu já dei essa resposta a você, eu não sei, né? Mas esse processo de imaginar o que significa uma mulher negra, ele passa pela minha convivência com você, com a Jéssica, e com outras mulheres, né? Eu vou nomear vocês duas aqui, porque é diretamente parte da minha experiência de imaginação. E outras mulheres, né? Que eu não quero só nomeá-las, porque elas não estão aqui. Mas ele é recente na minha vida. E falar a verdade sobre isso é também oferecer uma entrega, né? Quando eu escrevia esse livro, o meu maior fantasma era ser normativa sobre as outras. Dizer assim deve se imaginar, assim deve se fazer, assim deve se ouvir. E eu queria poder me entregar de dizer aonde esses poderes que eu consigo nomear com os conceitos, eles me antecedem, me acompanham e insistem em estar em mim. Então, essa é uma pergunta sobre o quanto eu me entrego nos privilégios que a branquitude me oferece, me ofereceu, e sobre as minhas incapacidades de imaginação. E aí a pergunta pode ser também, Flávio, o que eu faço para afugentar a desimaginação em mim, a amnésia em mim, como disse a Laís. Eu posso dar todas as respostas que seriam de manuais, né? De dizer, educar-me, mas elas são formais, elas não são capazes de fazer imaginar.
a gente muitas vezes, com a educação formal, pode estar reproduzindo estereótipos. Não há nenhuma outra resposta que senão a aproximação. E esse tem que ser um exercício ativo. Não há outro, senão se aproximar daquilo que os sistemas de opressão nos desaproximaram. Então, não sei se eu dei a resposta certa e nem organizada, e nem sei se foi a mesma da outra vez, né? Tomara que não tenha sido, porque se eu dei a resposta mesma da outra vez, eu sou uma bestona. Não, na verdade, a circunstância foi outra, mas eu vou aqui brevemente só ainda provocar isso, porque eu lembro, você certamente lembra da nossa conversa de ser uma doutora branca e ser uma doutora negra, né? Então, por isso eu te provoco com essa pergunta, porque na medida em que você se imagina uma mulher negra, a sua trajetória até aqui, obviamente, é outra, né? E o quanto esse exercício de imaginação permeia o seu trabalho, permeia o livro, e, de alguma maneira, que é uma outra questão aqui, mas que você já, em alguma medida, respondeu, há um limite para você imaginar, porque, de qualquer forma, você pode imaginar a existência de uma mulher negra e você imaginar, bom, se eu tivesse nascido Débora negra, o que seria diferente na minha trajetória, ou o que poderia ter sido diferente? Mas eu imagino que a imaginação ela vai ter um limite, e isso está no livro também, tem uma passagem que fala isso, né, do limite da imaginação. Então, acho que é um pouco isso, né? Tem uma parte que a gente não alcança, e que é um pouco também do próprio essencialismo, né? Quando as pessoas olham para a gente e falam, você é mulher, então você conhece todas as dores de todas as mulheres. Você é uma mulher negra, então você consegue compreender todas as vivências de todas as mulheres negras. Claro que não, né? Isso é justamente o essencialismo. Mas essa reflexão, então, ela aparece em você no sentido de que, bom, talvez a trajetória de uma mulher negra fazendo essa mesma coisa que eu estou fazendo fosse diferente, ou eu acho que até em entradas, outro dia desse, só para fazer um comentário, outro dia desse eu estava pensando nas entradas, porque a gente pensa muito nas exclusões, né, do corpo negro, mas eu estava pensando num outro aspecto, o quanto eu, em alguns ambientes de periferia mesmo, o quanto eu tenho a entrada afastada do perfil da juíza, né? Porque eu entro ali, eu boto uma camiseta e um short, eu entro e eu passo e eu transito, e eu não tenho... Eu faço parte. Eu estou ali no cenário e eu estou num acesso, e eu me lembro disso porque quando li no verbo, agora eu não vou lembrar exatamente qual o verbo, quando você fala da sua aproximação na Cracolândia. Talvez se eu pusesse um short, uma camiseta e fosse caminhar na Cracolândia, eu não chamasse a atenção e pudesse fazer uma aproximação talvez mais rápida do que a que você teve que fazer e se preparar para poder, porque o teu corpo destoava ali naquele ambiente, né? Enfim, são essas... Estou fazendo aqui elucubrações, não sei se você quer comentar alguma coisa desse monte de coisa que eu falei. Eu quero só dizer o seguinte, um verbo que não está aqui, que eu me lembro dessa conversa entre nós duas, que, para quem não está aqui sabendo, era a Flávia brigando comigo, dizendo assim, você está dizendo que eu tenho que ser doutora, mas você não sabe como isso é diferente para uma mulher negra do que para você. Foi assim. E eu disse assim, eu realmente não sei, mas eu nunca vou abandonar você. Então, eu vou continuar aqui. Foi assim, sim, Flávia. Foi assim, sim, eu tenho testemunha. Mas eu nunca vou abandonar você. Então, eu não sou capaz nenhuma de nós é capaz de imaginar tudo, né? Mas a gente pode ser capaz de fazer outros gestos quando a desimaginação nos limita para o encontro, para a compreensão, que é, por exemplo, não abandonar, que é, por exemplo, escutar, que é, por exemplo, abraçar essa agonia, que é saber que
nós projetamos uma possibilidade para outra e que aquela projeção vem com muito mais desafios do que eu sou capaz de antecipar. Então, os verbos, eles não são uma caixinha de totais respostas, né? Nós temos que conseguir pegar outras. Mas aqui nessa cena, dessa minha incapacidade, que talvez não seja só de imaginar, que seja de realizar o que é uma mulher negra nessa trajetória, eu tenho que botar em prática o primeiro verbo, que é o ouvir e escutar, né? Pode se defender, que você não brigou assim. Não, isso que eu ia falar, eu quero direito de resposta, eu quero direito de... Não foi assim como ela está narrando, viu? Na verdade, foi de uma maneira muito suave. Eu me lembro ela na esteira ali, a gente quase se mordendo, ainda bem que era virtual, né? Mas ainda dentro do verbo imaginar, como eu disse, é o meu preferido, tem uma questão... tem até a passagem que eu anotei na página 48, para quem estiver aí com o livro e quiser acompanhar, na página 48, da Débora mesmo, que ela diz: a imaginação sem o real se torna ficção. E a gente sabe que o direito, em muitos momentos, ele parece se distanciar do real, né? E a gente, quem dá aula aí de direito constitucional, quando a gente vai explicar a Constituição e o direito constitucional, e muitos outros direitos mesmo, pega a lei de execução penal e vai ver a lei de execução penal e vai compreender a situação das pessoas encarceradas. E a gente percebe que há esse distanciamento do real. Então, a minha pergunta para você, não sei nem se eu posso fazer essa pergunta, se eu vou responder PAD por essa pergunta, mas a minha pergunta para você é: você acha que o direito é pura ficção, no sentido do que você coloca aqui, que a imaginação sem o real se torna ficção? O direito é pura ficção? Não, eu não acho que o direito é pura ficção. O direito, ele é um instrumento para transformação. E o nosso papel, que pode se chamar o que for esse conjunto de palavras que estão disponíveis para nós, ele é um espaço de disputa. E talvez o meu papel, não o seu, é provocar esse direito quanto mais eu puder com o real vivido, no meu caso, pelas mulheres, né? Que é onde eu paro a minha própria vida. Então, eu não disputaria, essa é uma disputa que aparece muito para as ciências sociais, seria a antropologia também uma ficção, o direito também uma ficção. Se por ficção nós entendemos um conjunto de coisas que nós acordamos, que assim é o melhor que somos capazes de criar, está bem. Mas eu acho que nós temos uso de ficção para outra coisa, que é uma fantasia. Eu não chamaria o direito uma fantasia. Quando nós falamos do direito à vida, da dignidade, do direito à saúde, nós estamos falando de coisas concretas. Qual é o desafio para ele não ser uma abstração, uma pura abstração? É nós rechearmos com o vivido. Muito bem. Eu tenho uma pergunta sobre o recriar. Na verdade, era para ser a primeira pergunta para eu fazer aqui, né? Eu inverti a ordem toda, engoli tudo. Mas a primeira pergunta, que é uma questão de estética, que quando eu li o livro também me remeteu, que é sobre a capa do livro, né? Para quem não viu o livro é verde, com letras lilás. E aí, lá no Recriar, você comenta o movimento de 2018 em Buenos Aires e dos lenços verdes. E aí pode não ter nada a ver, mas naquela hora eu achei que a capa poderia ser verde em remissão aos lenços verdes. Então, pode ser um ato de imaginação minha, mas eu queria te perguntar se tem a ver, se não tem nada a ver, e se não tem nada a ver, por que a capa é verde com letras lilás? Não, tem tudo a ver. O verde é pela Onda Verde na América Latina, que é o grande movimento das mulheres pela descriminalização do aborto. É a Argentina, é a Colômbia, é o México, está no Brasil. E o lilás vem porque essa era a cor
é a cor do feminismo brasileiro pela luta pela descriminalização do aborto. Uma grande discussão entre a Ivone e eu era se usaríamos o laranja, que é a cor da laicidade na América Latina. E aí o laranja não entrava, e aí ficou o verde e o roxo, mas exatamente por isso. Então há um símbolo nas cores da capa. Ah, que legal. Então, viu como eu li, fiz a lição de casa direitinho, fui lá no... Porque isso não aparece em momento nenhum, né? Isso não está dito em momento nenhum. E ali, quando eu li, eu falei, puxa, será que tem alguma relação o fato da capa ser verde? Mas aí eu não associei o lilás. Eu falei, não, vou botar isso aqui no meu pacote de perguntas para a gente entender como é que se chegou nessa estética do livro. Sobre o verbo ouvir, que é o primeiro verbo do livro, mas, como eu disse no início, eu estou seguindo os ensinamentos de Ivone, estou desobedecendo completamente a ordem. O primeiro verbo do livro é ouvir. E a minha pergunta é simples, mas eu não sei se a resposta é simples. Vocês fazem uma distinção, né, no livro entre escutar e ouvir, e trazem isso de uma forma bastante representativa. E eu queria perguntar para você, nesses anos trabalhando, né, pelos direitos reprodutivos das mulheres e nessa luta contra o patriarcado, enfim, contra a violência contra a mulher, o que você mais ouve e o que você mais escuta? O que mais te chega? Pergunta difícil, né? Eu começaria dizendo por que eu tentei fazer, e coincidentemente, Ivone, também, a diferença entre ouvir e escutar. Começar talvez por aqui, né? O dicionário não nos ajudava, ele mandava os dois para o mesmo lugar. Só que quando a gente pronuncia ouvir e escutar, a gente sente que tem algo diferente entre esses dois verbos. Ouvir pode ser o barulho, eu estou ouvindo, mas eu não estou pensando nele. A gente até fala essa coisa, eu vou usar o som de uma cachoeira para estudar. Então, pode ser coisa tão ruído, né, que você está ouvindo. Escutar, você precisa se entregar, você precisa se encontrar, você precisa de emoções, você precisa de afetos. A escuta é uma entrega do outro a você, de você a outra, né? Não tem como escutar sem estar verdadeiramente nesse encontro. Eu diria, Flávia, que eu passo grande parte da minha vida ouvindo e é um processo de aprendizado permanente para escutar, para transformar o ouvir em escutar, porque cada encontro ele pode ser único, se não for para mim, pode ser para outra pessoa diante de mim. Então, o desafio ético diante de nós, que ele é um desafio também emocional, né? Do quanto se consegue entregar-se a cada momento para a escuta, é por transformar em escutar. Eu conto nesse capítulo o quanto para mim foi decisivo um processo que vai fazer 10 anos do julgamento do Supremo Tribunal Federal na terça-feira, que foi a dação de anencefalia. Eu tenho hoje 52 anos, eu tinha 32 quando nós apresentamos essa ação ao Supremo. 20 anos para uma mudança desse tamanho. E do meu ponto de vista, para contar a história, porque cada um pode contar de outro jeito, né? Tudo começa quando eu pedi para ir para um hospital para ouvir, talvez naquele momento, as mulheres quando elas recebiam um diagnóstico de um feto com anencefalia. Eu precisava entender, eu precisava sentir o que era aquela experiência que eu nunca vivi e ninguém nunca perto de mim, nunca tinha me aproximado de alguém que tinha vivido dentro das relações cotidianas, né? Voltando ao verbo anterior que nós falamos sobre nós mesmos. Então, eu fiz uma coisa que a gente chama na ciência de uma etnografia. Me sentei numa sala e ficava esperando. Entrava mulher, recebia o diagnóstico. Entrava mulher, recebia o diagnóstico. Era quase que uma sessão de um sofrimento muito intenso. E depois de muitas semanas ali, eu me inquietava como elas reagiam. Elas ouviam, elas viam. Porque até mesmo uma pessoa leiga como eu, quando se mostrou imagem, você consegue ver, né? Está no filme Uma História Severina, você vê que é a ausência dos hemisférios cerebrais.
Quando eu terminava, acontecia uma pergunta muito incomum. Essa mulher se virava para o médico e dizia assim, mas doutor, o médico dizia, olha, não vai sobreviver, não tem alternativa. A gente pode ir ao Ministério Público, a gente pode ir pedir uma autorização judicial, é difícil. Ou esperar, não vai sobreviver. E ela ouvia aquilo tudo. E ele dizia, você tem uma pergunta? Ela dizia, tenho. É menino ou menina? Ah, o meu feminismo é civilizatório. Ouvia aquilo ali, eu dizia, mas que é isso, cara? Como que ela está perguntando se é menino ou menina? Não vai viver? Como? Eu não conseguia, Flávia. Mas primeiro, minha primeira coisa foi fazer assim. Foi, inclusive, não ouvir o que eu ouvia. Quer dizer, alienada, cara. Não está entendendo o que está acontecendo aqui, a seriedade. Depois de muitas semanas, eu passei a acompanhá-la quando ela saía, conversar com ela. E eu perguntei, por que você perguntou se era menino ou menina? Eu disse, porque eu vou sair daqui, eu vou entrar no ônibus, ninguém vai me perguntar se vai viver ou morrer. Vai me perguntar se é menino ou menina. Eu vou abortar, mas eu vou dizer, uma menina, tem 2 quilos, recebeu um diagnóstico, eu vou abortar, mas eu primeiro quero saber que é uma menina, tem 2 quilos, tinha um nome, e eu vou abortar. Aquele é o momento em que eu comecei a escutar. Eu precisei de muita ajuda, né? Para passar do ouvir para escutar e de me assombrar comigo mesma. Porque eu não conseguia imaginar coisas simples, sabe? Que ela saía dali, ela pegava um ônibus, que as pessoas iam botar a mão na barriga, porque ela socialmente já era uma futura mãe, que ela ia chegar em casa de um pré-natal e que ninguém ia perguntar ela vai viver ou morrer. As pessoas iam perguntar, é menino ou menina? A gente já pode montar o enxoval? Então, eu conto essa história, como eu digo, eu me entrego nessa história, porque talvez vocês ouvindo hoje, vocês conseguissem fazer muito melhor do que eu e já escutar de primeiro uma tamanha dor de uma mulher. Mas eu não fui capaz. Agora, não ser capaz não significa não ser sempre incapaz, né? E essa vivência do assombro que tem que nos transformar. Professora, assim, eu até, os relatos são sempre, mexem muito com a gente, né? Mas antes desse relato, estava me recordando que em julho de 2020, se eu não me engano, a senhora fez a abertura aqui do nosso semestre. E aí, conversando um pouco, nós conversávamos sobre escrita. E eu perguntei para a senhora sobre a importância da escuta na escrita. E a resposta que eu tive, foi uma resposta que me acompanhou por muito tempo, foi sobre... Porque a senhora disse, no momento que a gente larga a caneta, que a gente está escutando de fato. Né? E o livro fala muito sobre esse treino da escuta, sobre como escutar, sobre a importância de se treinar para ouvir de fato, né, o que está falando. Queria ouvir um pouco também assim sobre como que é isso, como que se apresenta no seu dia a dia, como que a gente pode percorrer essa jornada, que é muito difícil, né? Às vezes a gente escuta o que a gente quer ouvir, o que está sendo dito de outras formas. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. A escuta, eu estou tentando, tá, Laís, te responder, né? Eu repito, não há fórmula. Ela é um exercício ético, né? De reconhecimento do rosto que me interpela. A voz da outra, se você me permite usar o feminino, ela tem que ser uma permanente voz de interpelação. Ela não pode ser só uma palavra que circula. É aquela que me convoca. Ela precisa me convocar a esse assombro. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, me parece, quando nós começamos a exercitar a forma de vivência do poder de uma maneira diferente do patriarcado. Ser convocada a uma intimidade da escuta, ele é um espaço de poder. Quando eu conto a você essa história de eu estar nessa sala e de eu poder me virar uma mulher em intenso sofrimento e fazer a ela uma pergunta, vai ser um enorme exercício de poder. Mas eu tenho que estar preparada para me entregar ao que vai chegar. E eu te conto um segundo exemplo. Agora, durante a pandemia de Covid, eu me vi em uma posição que eu nunca tinha vivido, né? Que é
sem poder me lançar no mundo e dizer o que eu posso fazer com tudo que eu sei, e que eu sei escutar, que eu sei escrever, e distante. Então, eu disse, eu preciso falar sobre essa coisa terrível que é a morte das mulheres grávidas durante a pandemia. Só que eu pensei, como é que eu vou falar com alguém que está vivendo um luto, um viúvo, uma mãe, uma irmã, por uma tecnologia, eu estando distante, eu não posso visitá-las, eu não posso... Eu falei, mas eu vou tentar, eu tenho que tentar. Eu tenho que me lançar a esse luto público. Então, eu fiz uma publicação no Instagram em que eu pedi às pessoas se conheciam alguém que gostaria de conversar comigo, cuja mulher da sua família tivesse morrido durante a gravidez, o parto, o puerpério. E foram muitas semanas, né? Algumas vezes era assim, toda noite eu ouvia uma história. E eu só fazia uma pergunta, Laís, eu só dizia, o que aconteceu com a sua companheira, o que aconteceu com a sua irmã? E as pessoas falavam 1 hora. Esse é um momento em que o outro, que se dispõe a responder uma chamada de um Instagram de uma anônima, de uma qualquer, que se dispõe a reservar um tempo da vida para se conectar comigo, para me contar a profundeza da sua dor. Se eu não oferecer a verdade do encontro, essa pessoa sabe. Em 5 minutos ela sabe que eu não estou ali, que eu estou só ouvindo, que eu não estou escutando. Então, é o outro que referenda a verdade do encontro, não somos nós. Não são as nossas intenções, os nossos desejos, né? É a outra que diz, isso aqui está funcionando, e você está aqui comigo. Agora, é preciso se arriscar, né? É preciso se entregar para o outro também. E não há outro jeito sem cometer riscos. Não sei se eu respondi ou se eu só fiz um desabafo com você desse momento. Eu não tenho nem palavras, professora, para te dizer o que é muito isso também, né, do que a gente recebe, mas o que eu recebo é bastante, assim, é muito aprendizado dessa troca para conseguir escutar melhor outras pessoas. Tá, obrigada. Vou devolver a palavra aqui para a nossa banca, professora Flávia. Então, eu vou agora no verbo aproximar. Lá no livro, na página 68, a Débora conta um pouco da trajetória profissional dela e ela fala, né, desse processo de aproximação com o feminismo, e ela fala que, num determinado momento, ela se deu o título de amadora engajada, né, em relação ao feminismo. E aí eu me fiz a pergunta, porque eu acho que eu sou uma amadora engajada em várias causas, várias temáticas também. Eu me fiz a pergunta, que é a pergunta que eu vou dirigir à Débora. Quando é que a gente para de ser uma amadora engajada? Quando é que a gente se torna uma profissional engajada, deixa de ser amadora? Existe esse momento? Você já não se considera mais uma amadora engajada? Porque eu não considero você uma amadora mais, né? Óbvio. Ai, agora me ofendeu. Sabe por quê? Eu acho que ser uma... Eu quero ser isso. Eu cada vez sei mais coisas, mas mais coisas em pouca profundidade, sabia, Flávia? Se você me colocar hoje para dar uma disciplina de teoria de alguma coisa, eu já não sei mais nada. Eu sei de tudo um pouco, tudo em profundo, assim, sabe? O que eu sei fazer é imaginar, é conectar coisas, é fazer com criatividade, mas não tem mais profundidade. Eu não quero ser especialista em nada. E a ideia da amadora engajada para mim é que não há outro jeito de nós nos movermos sem uma intensidade de afetos. E o engajamento é que isso para mim é uma posição ética diante da vida, é uma posição de responsabilidade diante da vida. Então eu não quero ser uma especialista engajada. Eu não quero. E eu acho que isso é um lugar perigoso. Os especialistas são seres incuriosos. Eles acreditam demais nas fronteiras do conhecimento. Esse é um lugar tão perigoso de habitar, né?
A gente precisa de pessoas que saibam. Eu só estou rodeada de especialistas. A Jéssica, todo mundo que eu oriento hoje são especialistas. Mas eu transito esse não lugar de um desconforto sobre os limites. De fato, a gente tem muitos pseudo-especialistas, né? Que são pessoas dotadas de muitas certezas sobre muitas coisas sobre as quais nós não temos certeza nenhuma. E assim seguimos muito bem. Olha, a produção já está dizendo aqui que a gente tem que encerrar, mas eu ainda tenho 2 perguntas. Não, mentira, eu ainda tenho 2 páginas de perguntas, mas eu vou resumir a 2 perguntas sobre 2 verbos diferentes. Débora, eu vou fazer as 2 perguntas e aí você tenta, se você conseguir responder as 2, enfim, senão eu deixo livre para você. A primeira é sobre o verbo. Mas sobre o verbo acalentar eu tinha coisas tão importantes. Produção, 2 minutos. Vou fazer separado porque tem questões aqui no verbo acalentar que eu acho que são muito importantes. Quando eu li o verbo acalentar, e a Débora fala do acalentar-se, na verdade, né? E aí me veio a ideia, que é essa ideia que a gente tem muito no estereótipo, até eu acho que em alguma medida do feminino, das mulheres de um modo geral, que é da mulher forte. Então, aquela mulher forte, a mulher é forte, ela cria os filhos sozinha, ela sustenta a casa sem marido, sem companheiro, tem 3 filhos, e aquela mulher forte é um estereótipo até muito atribuído às mulheres negras, nós sabemos, né? A questão da mulher forte. E nós temos hoje um movimento crescente de mulheres empoderadas, né? As mulheres, elas devem se empoderar. E eu comecei a pensar essa ideia da mulher forte, a mulher empoderada, que eu não acho que são sinônimos, e do quanto essa mulher forte não pode acalentar-se. Ela não tem esse direito, né? A Jéssica falou que eu tinha que falar do direito. A Jéssica, estou falando do direito. Ela não tem esse direito de acalentar-se. E aí me veio uma outra questão, que é: o Estado deveria ter ou tem esse papel de acalentar? E aí eu estou aqui trazendo, para quem não leu o livro, tem que ler o livro para entender direitinho o que é o acalentar. O Estado teria esse papel de acalentar as pessoas, de um modo geral? Não sei se falei muita coisa, mas, enfim, essa é a primeira provocação que eu te faço a respeito do acalentar. Acalentar é um verbo bonito, né? Ele é um verbo que tem uma ternura, tem uma doçura. E em toda a literatura feminista, o cuidado, o autocuidado é uma categoria muito importante. Ela está sendo usurpada por um capitalismo, de uma ideia de autocuidado sendo como um consumo para si. Mas o autocuidado é muito mais do que isso. É o tempo da vida, também reservada para si mesma, porque o tempo das mulheres é um tempo para o outro, que é o que você chama da mulher forte, da mulher que é o tempo para o outro, que é o tempo para o cuidado dos outros, o tempo do cuidado das crianças, da casa, da comida, do trabalho. Então, a ideia de que você cuida de si, que parece e que é uma provocação a um ideário de maternidade como de entrega, um ideário do feminino como de transparência às necessidades do outro, a possibilidade de conjugar esse verbo no pronominal e na sua expressão mais terna, que é de acalento, é de amparo, né? É de buscar alento. Então, quando você me pergunta se o Estado ele tem que oferecer condições para que as pessoas não vivam o desalento, não vivam o desamparo. Esse é um dever do Estado. Sobre como, por exemplo, um exemplo muito concreto, as mulheres precisam dos equipamentos do Estado, como uma creche, como uma escola em tempo integral, para que elas possam trabalhar, cuidar de si, cuidar das suas crianças. Esse é um exemplo de como nós poderíamos falar que são políticas de cuidado. Toda a economia do cuidado, que é uma economia diretamente relacionada às mulheres, a sua não regulamentação pelo Estado, ele é um desamparo das mulheres no cuidado de si mesmas.
Muito bem. E aí, para encerrar, porque senão eu nunca mais vou ser lembrada para participar de nada, para encerrar, a minha pergunta para você é: o que a sua esperança faz, ou aponta, ou gostaria de fazer você celebrar olhando para frente? Eu tenho esperança, e a esperança não é otimismo, tá, Flávia? A esperança são elementos hoje do real que me mostram que isso é possível, mas isso não é futurismo, são elementos que eu tenho. Que nós vamos transformar as forças políticas que nos governam, individualmente, que eu vou retornar, mas que eu vou viver em um país em que o aborto vai ser descriminalizado, que as mulheres não vão morrer por aborto. Eu posso disputar com qualquer uma de vocês os elementos do real que me mostram que isso está perto de nós. Mas nós precisamos fazer essa transformação decisiva em um ano político brasileiro, né? Nós precisamos transformar essas forças políticas, e isso vai ser possível. Nós vamos celebrar isso. Vamos Tomara celebrar. que em breve. É que celebrar, para quem não leu o livro, celebrar também é um dos verbos do livro. Bom, Débora, eu te agradeço imensamente, agradeço a Jéssica por ter lembrado de mim para que eu estivesse aqui com vocês hoje, e passo a palavra, então, para a Laís, para que ela faça as considerações finais e, enfim, proceda ao encerramento do evento. Obrigada, Flávia. Obrigada, professora Débora. Obrigada, professora Flávia. Eu tenho muitos verbos favoritos do livro. Não sei, agora eu pensei que quando a gente imagina a Débora Diniz sem olhar para a figura, a gente pensa numa grande referência, muita coisa, teoria, e aí eu já vou lembrar lá do meu projeto de mestrado, e várias pessoas vão ter várias coisas que se conectam com uma base teórica muito profunda. Quando a gente realiza a Débora Diniz aqui na nossa frente, aqui materializada aqui no vídeo, a gente também vê muito afeto, a gente também vê muito acalanto, muita esperança, né? Então, é muito importante juntar essas figuras, porque isso dá para a gente vontade, né? De seguir, de ser, de ouvir. Então, eu agradeço muito, Débora, pela existência, por tudo aí. E, para terminar e passar a palavra final aí para que você conclua o evento, o meu verbo favorito é celebrar, porque eu acredito que nós mulheres, e eu como uma mulher negra principalmente, fui muito ensinada a não celebrar e sempre pensar no próximo passo. Qual é o meu próximo desafio antes de celebrar o que eu consegui antes? E a sua frase no livro que encerra a sua parte sobre celebrar, fala que todo encontro de celebração é um momento de existir para romper o patriarcado em nós e nas outras. Eu acredito que nós possamos hoje, todos os dias, celebrar muito em todas as coisas, né? E conseguir olhar para outra, né? E olhar para todos os verbos disponíveis que nós ainda podemos ressignificar, e ver nisso uma esperança, né? Seja qual for o nosso desejo, né? Sendo ele bom para todo mundo, que nós possamos encontrar essa esperança. Tá? Agradecer muito, Débora, dizer que as portas aqui do IDP estão sempre abertas e é sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade te ouvir, e passar a palavra final para a gente encerrar o evento. Obrigada a todas as presentes também. Eu agradeço a você, Laís, a Jéssica, a Flávia, pelo tempo, pela leitura, por essa conversa, a todas as pessoas que estão aqui. Eu fico vendo aí os nomes e estou tentando gravar. E como você foi escrevendo esse livro que o celebrar ganhou sentido em mim. Eu tive muita dificuldade com esse verbo, porque parecia que era um cinismo da existência celebrar quando tem tantos problemas, quando há tanto o que fazer. E foi uma convocação da Ivone. Quando a Ivone diz os 3 verbos que eu quero, ela diz lembrar, celebrar e desobedecer. Então a gente vai se transformando, né? E eu quero viver o celebrar. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Só para finalizar, 2 recados importantíssimos. O primeiro é que o curso de extensão está com as inscrições abertas lá na página da professora Débora. E o segundo é que tem um desconto de 30% no livro No Submarino,
É Esperança, sem o cedilha, Esperanca 30, tá bem? Comprem o livro. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Obrigada pela presença, professora Débora, professora Flávia, Jéssica, e até breve. Obrigada. Boa noite.